os que choram, e a pôr sobre os que nesse ano estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiças, plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico. E por que ele é conhecido como o profeta messiânico? Porque Isaías foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo. No capítulo 7, ele profetiza o nascimento de Jesus. Ele disse: porque a virgem dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome dele de Emanuel, que significa Deus está conosco. O profeta Isaías também ele profetizou a morte do Senhor Jesus. O capítulo 53 está escrito que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, todavia ele não abriu a sua boca. Aleluias. Ele também profetizou que Jesus ele seria morto e ele seria enterrado, aleluia, ele seria na cruz com 2 ladrões, e também seria enterrado na cova de alguém que tinha muito dinheiro, na cova de um rico. Além dessas profecias, irmãos, Isaías também profetizou mais 13 ou foram 14 profecias a respeito do Messias. É por isso que ele é chamado do profeta messiânico. Isaías profetizou no século 8, aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E esta profecia que o profeta Isaías profetizou no capítulo 61, aonde nós acabamos de ler, ela se cumpriu 700 anos depois, no capítulo 4, versículo 18 do livro de Lucas. Jesus, ele entra na sinagoga, ele pega o livro, abre e lê o que está escrito acerca da profecia. Mas eu quero falar um pouco a respeito do início do ministério de Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando ele foi batizar, após ele ser batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo impeliu Jesus até o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites, orando, jejuando e buscando a presença do seu Pai. E nesse período de 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo por 3 vezes. A primeira vez o diabo pede para Jesus fazer um milagre, transformar a pedra em pão. E Jesus venceu pela palavra. Ele disse: está escrito. A segunda vez o diabo pede para Jesus se jogar de um despenhadeiro embaixo. Jesus fala: olha, está escrito. A terceira vez ele leva Jesus até um pináculo mais alto do templo e mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, irmão. Aleluia. E disse assim para Jesus: olha, tudo isto é meu se você prostrado se adorar, então eu vou dar para você. E Jesus dá a terceira resposta para ele: está escrito que somente haveremos de prestar culto a Deus e somente a Ele devemos adorar. Quando, irmão, Jesus ele termina de ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele agora regressa para a Galileia. Aleluia. E na Galileia ele entra em Nazaré, a cidade
aonde ele fora criado. E quando ele chega em Nazaré, ele entra em uma das sinagogas. E quando ele chega na sinagoga, ele se assenta no lugar, em uma cadeira de destaque. E o assistente agora vem e pega o rolo do profeta Isaías e entrega nas mãos dele. Ele pega o livro, o rolo do profeta Isaías, e começa a ler justamente aquilo que Isaías profetizou há 700 anos antes do seu nascimento. E ele abre lá, irmãos, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vistas ao cego, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando, meus irmãos, ele lê o que está escrito no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que todos aqueles que estavam na sinagoga estavam com os olhos fitos em Jesus e estavam maravilhados com as palavras de graça que saíam da sua boca, irmão. Mas quando Jesus começou a explicar o texto, as coisas mudaram. Eles agora ficaram com o olho, está escrito lá em Isaías Lucas capítulo 4, agora inverteu, eles estavam animados, maravilhados, mas quando o texto passou a ser explicado, eles agora ficaram com ódio de Jesus e expulsaram Jesus da sinagoga e levaram Jesus para um pináculo para jogar Jesus lá em cima, cá embaixo. E Jesus agora sai, irmão, e vai embora. Mas por que é que as coisas mudaram, irmão? Por que é que quando Jesus leu a mensagem, eles se alegraram, eles ficaram maravilhados? Mas quando Jesus agora passa a explicar o texto, eles agora ficaram com ódio. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que o Evangelho no começo é doce. João, quando estava ali arrebatado lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10, alguém mostrou para ele um rolo de livro. E quando ele comeu o rolo de livro, ele falou assim: olha, quando eu comi, na minha boca estava doce, na minha boca era doce, mas depois que eu ingeri, depois que chegou no meu estômago, o negócio começou a ficar amargo. Você sabe o que é que eu entendo aqui, irmão? Que o Evangelho é doce, mas também o Evangelho é amargo. Aleluia, não é só você vai receber, não é suave não, tem também as lutas, tem também as dificuldades, tem também os problemas, tem também as coisas amargas dessa vida, mas uma coisa é certa, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, meus irmãos, Jesus ele veio para fazer todas essas coisas e também anunciar o ano aceitável do Senhor. E como é que eu entendo o que é que Jesus estava querendo dizer quando ele fala anunciar o ano aceitável do Senhor? O que é que Isaías, irmão, também estava dizendo? Que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer, nós precisamos. Capítulo 21, marque na sua mente, Êxodo capítulo 21. Quando chegava o ciclo de 6 anos, e quando chegava no 7º, o patrão chegava para o escravo e dizia assim para ele: olha, chegou o ciclo, chegou o ano, chegou o momento de você ser liberto, e eu preciso cumprir com a lei de Moisés. E o escravo dizia assim: não, eu não quero mais sair daqui, eu quero continuar escravo. Não, mas você não pode continuar escravo. Aí, Êxodo 21, depois você confere em casa. Mas você não pode mais ficar escravo
porque chegou o seu tempo, o tempo da sua libertação. Não, mas eu já estou acostumado com o meu Senhor, eu já estou acostumado com esse ambiente, eu já criei até a família dentro desse ambiente. E o próprio dizia: então faz assim, vamos até a presença dos juízes. E levavam aquele escravo até a presença dos juízes. E quando chegava diante dos juízes, o proprietário dizia: fala aí agora. E ele fala: eu não quero sair deste lugar. Aleluia. Eu quero continuar sendo escravo. Repete aí o que você está dizendo: eu quero continuar na escravidão. E aí o proprietário orientado pelo juiz diz assim: vai lá e pega o ferro e fere a orelha dele, e feriam a orelha do escravo, e depois colocavam a sovela e batia com o martelo e dizia: escravo para sempre. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje você prega para o ímpio, você diz para ele que Jesus é bom, você diz para ele que Jesus tem uma vida melhor para ele, que Jesus quer libertar ele do vício das drogas, que Jesus quer libertar ele do vício da cachaça, da prostituição, que Jesus quer fazer com que ele passe aí onde ele mora e as pessoas olhem para ele e falem assim: ó, quem era fulano de tal, mas prefere continuar na lama, prefere continuar no pecado, prefere continuar como escravo, servindo ao seu Senhor, que é Satanás. Mas graças a Deus, irmão, que nesta noite eu estou pregando para pessoas lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, que aceitaram a fé e hoje, aleluia, proclamam a vitória de Jesus na cruz. Aleluias. Então, meus irmãos, que nós possamos, glória a Deus, estar sempre apto para pregar, aleluia, o jubileu espiritual de Jesus na cruz do Calvário. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15, ele disse que a cédula que era contra nós, ela foi riscada por Jesus. Então a culpa que estava em nós, irmão, porque quando Deus olhava para nós, ele via a mancha do pecado, mas Jesus foi lá, aí riscou a cédula, e lá no alto da cruz ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E feito isso, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, o que era luz agora ficou treva, a terra tremeu, aleluia. E naquele dia, irmão, Jesus estava unindo a humanidade novamente a Deus. Então hoje você é livre, meu irmão. Oh, la machura bacana. Hoje você é livre, porque as cadeias que estavam em você foi quebrada, porque há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos liberta de todo pecado. Isso aqui não é palavra minha, não é palavra de pastor, mas é a palavra de Deus. Ela nos garante isso, irmão, que nós seremos libertos do pecado. Eu vou lhe contar o meu pequeno testemunho. Não sei nem se o pastor Lázaro conhece esse meu testemunho. Meus irmãos, a minha mãe teve sete filhos comigo. E quando ela estava gestante da minha pessoa, e ela conta que ela estava sentada conversando com a vizinha, e aí vem uma mulher. Hoje não se vê muito mais isso, né? Mas a mulher, ela veio com aquele tabuleiro na cabeça, e ela pegou e deu pipoca para minha mãe, aquela pipoca de tabuleiro.
Ela veio, saiu parece que foi do Mocó, e aí trouxe ali aquela pipoca e deu a minha mãe, e disse assim para minha mãe: esse menino que está aí na sua barriga, ele vai ser, eu nunca esqueça, ele vai ser de Obaluai. Minha mãe não entendia nada disso. E aí o que é que acontece, irmãos? Quando eu nasci no mês de agosto. Quando eu nasci, todo ano do mês de agosto apareciam diversas feridas no meu corpo. Presta atenção. Apareceu, eu nunca esqueço dessa pomada chamada Minâncora. A minha mãe pegava aquela pomada Minâncora e colocava era o corpo todo, irmão. Era o corpo todo, não sobrava nada, era o corpo todo. E eu ficava o mês todo mês de agosto eu ficava com esse negócio no meu corpo. Minha mãe não entendia nada. E ali eu tenho essa lembrança na minha cabeça. E nessa época ninguém queria, quando eu ia brincar com os meus amigos de infância, ninguém queria brincar comigo, porque o meu corpo estava dizendo: olha, não se encosta no Lélis, no Walter não, porque ele está com aquele problema e tal. E aí, irmãos, presta atenção. Eu tinha aproximadamente uns 6 anos, mas eu tenho essa lembrança na minha cabeça. E quando eu estava sentado, eu e meu irmão estávamos ao pé. Aí vinha a irmã Lourdes, crente da Assembleia de Deus de muitos anos, na rua onde eu nasci e morei, na Avenida Pacheco, ali na São Martins. Porém, tudo que pareça, pastor, só tinha 2 crentes, e todas as 2 se chamavam Lourdes. Olha o mistério, irmãos. E aí, quando ela passou, eu estava sentado, ela olhou para mim e falou algumas palavras. Ela apontou o dedo e falou algumas palavras, mas eu, 6 anos de idade, 6 anos e 7 anos, algo assim. Ela foi embora e para mim, tudo normal, eu criança, não entendia nada. Só que, irmão, daquele ano em diante, quando chegou o mês de agosto, aquela enfermidade não veio mais para o meu corpo. Não veio mais. Minha mãe ficou alegre, olha, parece que o negócio foi embora de vez. E ali eu fui crescendo, 10, 11, 12, 13, 14. Preste atenção agora. Quando eu me converti ao Evangelho de Jesus, Deus é minha testemunha do que eu estou falando, do que eu vou falar aqui agora. Quando eu me converti, irmão, a Jesus, sabe o que aconteceu? Deus me deu um sonho. E que sonho era esse? Era um sonho um sonho que foi realidade, que aconteceu quando eu tinha 6 anos. Eu sentado na porta da casa de Zozó, e Dona Lourdes passava, olhava para mim e dizia assim: no sonho ela falou, que eu agora posso dizer o que ela falou. Ela dizia assim: está repreendida essa maldição agora em nome de Jesus. Então Deus fez questão de dizer, de mostrar para mim que lá há mais de 20 e poucos anos atrás, uma mulher, irmão, com poucas palavras, repreendeu a maldição que aquela mulher lançou na minha vida quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Então a palavra de Deus tem poder, irmão. Se você se sente amarrado, aleluia, você estar aqui e se sente amarrado pelas cordas do pecado, há poder no sangue de Jesus para libertar de vez a sua alma, aleluia, para trazer você de volta, para purificar a sua mente, o seu coração e fazer de você uma nova criatura. Porque a palavra de Deus tem poder. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus, ele é o poder de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quais são as promessas que Deus tem para nós, irmãos? Aleluia! Jesus tem promessa para a tua igreja. Ele fala assim: ó, eu deixo-vos a paz.
Eu deixo-vos a paz. Quando ele disse eu deixo-vos a paz, ele não está dizendo que para você ter paz você precisa de dinheiro, você precisa ter uma mansão, não. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que ninguém entende, que olha para você e vê você que você realmente está gozando a paz que Deus deixou para você. A segunda coisa que Jesus deixou para nós é uma alegria. Ele fala assim, ó, a alegria que eu dou a vocês, ninguém pode tirar. Essa alegria também não depende, irmão, de você ter posição, de você ter fama, não. É a alegria do Espírito. É aquela alegria que você sente na sua alma, independente de qualquer coisa, de qualquer valor, independente da sua posição, você vai sentir a alegria de Deus no seu coração. E a terceira, para fechar, irmão, Jesus deixou também a fé. Judas fala que a fé que foi dada a nós uma vez. Então você tem fé. Você acredita nas palavras que foram anunciadas aqui nesta noite? Aleluia, porque a palavra de Deus, ela é semente, e semente cresce, semente dá fruto. Aleluia. Então, meu irmão, saia daqui com esta convicção de que você ouviu a palavra de Deus, de que Deus tem promessa na sua vida, de que Deus ele quer mudar a sua posição, de que ele quer libertar a sua alma, quer libertar o seu espírito, ele quer dar vida a você e vida com abundância. Se você se sente fraco, se você acha que você não tem força para chegar até lá, Jesus ele lhe ajuda, ele pega na tua mão, aleluia, ele sopra no céu dentro de você e você começa a achar força aonde você não tem e você vai chegar até lá. Amém, meus irmãos? 20 horas e 51 minutos. Eu quero deixar esse restinho de tempo para o nosso pastor, que ele vai certamente fazer a conclusão desse belíssimo trabalho, e que Deus possa abençoar todos os irmãos nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. E a glória é dada ao nome de Jesus de Nazaré. Amém? 10 minutos.